Ok. Então, o céu é o mundo de amor. Esta foi, talvez há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a pregar, dei umas mensagens sobre isso. Vou pedir só que ele. Ok, já está. Tinha um ruído, mas já saiu. Foi a melhor definição que eu encontrei sobre o céu, porque vocês sabem que o mais perto que nós temos disso é aquela passagem que o apóstolo Paulo disse que foi até o terceiro céu. E é de difícil interpretação isso, não é? Então, o meu entendimento tem a ver com as dimensões e não o lugar como espaço. Ele foi até essa dimensão e viu coisas que ele não tinha palavras que pudesse expressar para que pudessem ser entendidas ou compreendidas. E não é só que não lhe foi permitido falar, mas ele ouviu coisas inefáveis. Essa é uma expressão que ele usa. Isto é o mesmo que 2000, 3, 4000 anos atrás, alguém pudesse ver, por exemplo, um computador. Como é que irias descrever? Ou alguém ver um avião, qualquer coisa assim, o que é que iria dizer? Não haveria palavras, não se conseguiria descrever aquilo que estávamos a ver. E Paulo teve uma experiência assim. E há várias outras expressões na Bíblia sobre o céu, mas então eu achei que essa é que se encaixa bem com aquilo que nós temos. O céu é um mundo de amor, quer dizer, é uma dimensão de amor. Porquê? Porque o amor realmente é a base de toda bondade. De tudo que é bom no mundo, a base é o amor. Se nós tirarmos o amor, só existe maldade. Então, o céu é um mundo de quê? É um mundo de amor. Por outro lado, nós vivemos num mundo de sofrimento. O mundo atual é um mundo de sofrimento. Sofrimento. É um mundo complicado, é um mundo cheio de problemas. Nós que vivemos em Portugal, agora, nos dias em Portugal, se alguém ligar a televisão, quais são as notícias que houve? Semana passada, um homem entrou num restaurante, matou o pai e o filho, depois fugiu, foi para o norte. E qualquer coisa, alguém matou, não sei. Ontem encontraram um homem baleado dentro do carro, ao pé do Estádio da Luz. Quer dizer, o mundo é uma confusão total. Isto aqui, não é? Se ouvir notícias sobre o Brasil, também há histórias. Sobre os Estados Unidos, há histórias. Em África, há histórias. A Rússia invadiu a Ucrânia. Quer dizer, há histórias por todo o lado. O céu é um mundo de amor, mas a terra não é. É completamente o oposto. Vivemos num mundo de dor e sofrimento. É nesse contexto que a mensagem sobre o céu tem a sua relevância. Eu tenho vários textos, mas gostava de ler convosco. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 2. Tem vários textos aqui, mas quero ler este. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: Daniel, o profeta, diz: Muitos dos que dormem no pó da terra, portanto, os que morreram, ressuscitarão uns para a vida eterna e os outros para vergonha e horror eterno. Nós precisamos dessa primeira parte. Muitos ressuscitarão para a vida eterna. Então, vida eterna é o sinónimo de céu. Percebem? Então, uns para vergonha vão ressuscitar também, vão para o outro lado. É bem claro na Bíblia, há duas condições. Há duas condições. Existem duas dimensões. Uma dimensão em que será para a vida eterna e outra dimensão para vergonha e horror eterno. Tudo é eterno, ou seja, ambas são eternas. Mas uma é para a vida, outra é para a vergonha. Então, estas passagens, ou esta passagem, mostra um senso de relacionamento com Deus
depois desta vida. Ou seja, quando fala vida eterna, é um relacionamento que nós vamos ter com Deus. Quando nós sairmos desta vida, nós vamos ter um relacionamento com Deus. E isso é o céu. O céu é um relacionamento. Então, essa é a esperança que nós temos. O céu é um mundo de amor. Por quê? Porque é um relacionamento com Deus. O que a Bíblia diz? Como é que descreve Deus? Deus é amor. Deus é amor. Se nós vamos ressuscitar, vamos para Deus, então nós vamos viver numa dimensão de amor. O céu é um mundo de amor. Esta é a coisa mais importante que precisamos entender. No céu, a mortalidade dará lugar à imortalidade. Temos várias passagens da Bíblia que falam sobre isso. A fraqueza será substituída pela força, pela beleza. O corpo físico será substituído por um corpo espiritual. Nós teremos um corpo de acordo com o ambiente do céu. Esse ambiente de amor, esse ambiente espiritual, nós teremos um corpo de acordo com esse ambiente. Portanto, nós passaremos a viver numa outra dimensão. Por essa razão é que dizemos o céu é um mundo de amor. Agora vamos passar a ler mais algumas passagens. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus. Pátria é uma expressão que era usada e ainda é usada hoje para estabelecer pertença. Nós dizemos assim, a minha pátria. As pessoas dizem, dizem assim, eu sou brasileiro, não é? Eu sou português, é a minha pátria, é onde eu pertenço. Não é? Outros dizem, eu sou americano. Conhece a expressão, aquela pessoa muito patriota. Esse termo vem da Bíblia. Então diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. É muito interessante porque eu sempre pregava muito sobre isso, que nós somos muito agarrados à pátria terrena, mas nós somos de uma pátria espiritual. E essa pátria está nos céus. De onde é o lugar? Onde? Portanto, nesse contexto é os céus. Se a pátria está, o onde é céus. Então, de onde também aguardamos o Salvador. Então, o Salvador vem dessa pátria, vem desse céu ou desses céus. Vindo de lá, então eu entendo mais isto como uma dimensão. A dimensão onde habita o nosso Salvador, onde nós iremos habitar, que é a nossa pátria e é o nosso céu. Portanto, é um tipo de relacionamento de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. E o que é que Ele vai fazer? O qual é Jesus, transformará o nosso corpo de humilhação. Por que é que o nosso corpo é de humilhação, irmãos? Porquê? Nós sabemos, olha, houve um tempo que a minha barba era preta, agora está branca, não é? Há um tempo que nós temos vigor, depois temos menos. Havia um tempo, alguém, quando foi o funeral da minha mãe, olhou para a fotografia dela e disse: a irmã Judite era tão jovem, tão bonita. E nos últimos dias já não tinha aquela juventude, aquela beleza. Isso é humilhante. É humilhação. Nós, às vezes, não queremos aceitar. Mas isso vai, eu sei. Quando eu vou jogar futebol com eles, lá em Cascais, aquilo é uma humilhação. Quando vão jovens, vocês não imaginam. Os mais velhos, eu tenho 58, mas há uns que têm 60, há um senhor lá com 72. Quando os jovens arrancam, ninguém consegue apanhá-los, já não há, não dá. Então eles têm que equilibrar as equipas, não é? Isso é uma humilhação. Agora, a Bíblia diz assim: Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Imaginem, o corpo da sua, o pronome possessivo, Jesus.
Então, da sua glória, a sua glória, a glória de Jesus, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, Jesus tem poder para criar o homem como Deus, então ele tem poder para transformar o homem de um corpo de vergonha para um corpo espiritual. É fantástico. Então, aí sim será o início do céu. É quando nós experimentarmos a presença constante e visível de Deus. Percebem? Quando nós partirmos desta vida, seja por arrebatamento ou pela morte, nós vamos começar a experimentar a presença de Deus, que agora é invisível, mas aí vai ser visível. A presença de Deus. É por isso que nós lemos, o nosso irmão leu, irmão Serafim, Mateus 22, 1 a 10. Há uma festa, há um banquete, e o rei mandou chamar e convidou todos para esse banquete. Esta é uma ilustração, é uma parábola, é uma imagem daquilo que será o céu. É um banquete enorme. O céu é um mundo de amor, é um banquete eterno. Então, o céu é a casa onde o Senhor serve os seus servos. Ele mandou chamar todos para esse banquete. É essa casa. Eu gosto de uma passagem muito interessante. Eu vou convidar-vos a ler. Antigamente, quando eu lia esta passagem, eu sempre ficava emocionado. É Apocalipse 21, versículo 22. Apocalipse 21, 22. 22. Quando tiverem tempo, podem ler o capítulo todo. Mas ele está a falar de uma cidade que é um sinónimo do céu. Diz assim: nela não vi santuário. Eu gosto muito disto. Quebra todos os nossos preconceitos como cristãos terrenos. Nela não vi santuário. Porque nós, por exemplo, a Igreja Católica em Portugal tem o Santuário de Fátima. Depois outros lugares têm o Santuário. É uma coisa com os santuários. Até os evangélicos também já têm os seus templos, não é? A Igreja da Iurde, que é mais uma seita, o templo de Salomão, o templo lá em Moçambique, um templo no Brasil, os templos. Nós ficamos. É muito interessante, não é? Quando Deus quebra logo. Nela não há santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Imagine, Deus quebrou logo tudo isso para todas as religiões. O santuário é Deus, o Santo dos Santos. Lembro lá no Velho Testamento fala que havia o lugar, o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. Depois no livro de Hebreus disse que nós temos acesso. Lembram? Hebreus 10. Nós temos acesso. Venham com intrepidez ao santuário, ao Santo dos Santos. É Cristo. Então nós entramos, porque nessa cidade não há santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol. Não há sol. Não há lua para lhe darem claridade. Porquê? Imaginem. Pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a lâmpada. São tudo imagens, figuras para comunicar como é que será o céu. Irmãos, no céu não há noite. No céu ninguém dorme. Imagine, dormir é uma faculdade de natureza humana, como Deus criou para ver o descanso, para o reparo do corpo. No céu não há. Lembro do Salmo 121, que diz que o guarda de Israel não dorme, nem dormita, quer dizer, nem dorme aqueles 5 minutos. Não, ele não dorme. Então os nossos corpos serão corpos espirituais em que não há noite, ninguém dorme, não há lua, não há sol, porque a luz é o Cordeiro.
Eu não posso imaginar, por mais que eu tente imaginar o céu, eu chego sempre a esta ideia. O céu é um mundo de amor. O seu mundo de amor. Lá nós vamos repousar, lá nós vamos amar, nós vamos louvar. Isso é o que haverá no céu sem fim. Amor, louvor, confraternização. Isto é o céu sem fim. Começa e não termina. Segunda coisa, o céu será o fim de todo o mal que nos afeta. Primeiro, é o início do nosso relacionamento com Deus face a face. Segundo, entendamos, é o fim de todo o mal que nos afeta. Apocalipse 21, ainda versículo 10. Versículo 10. Apocalipse 21, 10. O que é que diz? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade. A santa cidade. Então, quando usa na Bíblia a palavra santa, esse adjetivo, santa, e depois a cidade, significa que na cidade só há pureza. É uma cidade separada por Deus e para Deus. Então, no céu, porque sabem, um dos medos que eu tinha quando era adolescente, depois de ouvir a Bíblia, ler, ouvir a palavra, era sempre: ai, 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 Satanás vai estragar tudo outra vez. Eu tinha este síndrome do medo. Vamos para o céu, mas no início também era tudo bom, Satanás estragou tudo. Será que ele vai estragar tudo? Quando leio este versículo aqui, então diz que a santa cidade, portanto, não há mais hipótese, Satanás não entra mais aqui. Então é uma cidade que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra, isso era para eles entenderem, e depois descreve tantas coisas preciosas. Portanto, é uma cidade santa, significa que será o fim de todo o mal que nos afeta. Não há mais preocupações quando nós chegarmos ao céu. O céu é um mundo de amor. Ainda, versículo 27, podemos ler mais alguma coisa. Versículo 27 acrescenta: nela, nessa cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nunca. Escrevam esse versículo, apontem esse versículo, é muito bom. Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. E isto é Satanás, sabemos. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Acabou. Não há mais pecado no céu. É incrível, não é? Haverá um fim para o sofrimento. Deus, a Bíblia diz, Deus vai limpar toda lágrima. É um símbolo também para dizer que não há mais choro. Haverá um fim para a morte. Não haverá mais luto. Não haverá mais luto no céu. Não haverá mais dor. Não haverá pranto. Não haverá insegurança, perigos. Não haverá ansiedade. Tudo vai ficar para trás. Nada disso vai entrar nessa cidade. Porque essa cidade é um mundo de amor. Eu não sei se os irmãos podem antecipar isso. Não é? Um mundo de amor é algo que nós nunca experimentamos nesta vida. Por mais que nós vivamos ou possamos viver tão ligados com Deus, nós vivemos num mundo corrupto, cheios de más notícias e ódios e maldades. Então nós ainda não temos a real dimensão no sentido de nós termos experiência, a não ser chegando ao céu. Eu sempre que eu prego este ponto, lembro-me dos cânticos. Vocês conhecem o estilo de música espiritual negro?
o gospel espiritual negro, esse tipo de música que muita gente ouve, até descrentes ouvem e cantam. Havia em Portugal a Sara Tavares cantava, não é? Ela faleceu há um ano atrás. Eh, mas esse tipo de música foi escrita num tempo de escuridão da escravatura, nomeadamente nos Estados Unidos, com as pessoas negras, que eram escravas. Nós também não sabemos o que é ser escravo. Ninguém sabe o que é acordar de manhã e trabalhar debaixo do sol e obrigado. Eles então cantavam. Eles cantavam. Há um hino, há um coro que eu ouvi, agora eu não lembro bem, só tenho aqui escrito, que dizia: Numa carruagem eu irei subir, assim como Elias subiu, numa carruagem eu irei subir. Eles cantavam no meio do sofrimento, escreviam e cantavam porque a expectativa deles era o céu, não havia outra. Ou a mais famosa, talvez, de todos os tempos desse grupo é Happy Day. Oh, Happy Day. Essa música todos cantam, até os cantam. Foi escrita por eles no meio da escravatura, sem esperança nesta vida, mas aguardando o dia feliz. Happy Day é o dia feliz. Como será o dia feliz? E o dia feliz era o céu para eles. Imagine. É pena que hoje já não se escreve coisas assim. É incrível, não é? No meio do sofrimento, as pérolas saem. E eles escreviam, oh dia feliz, quando nós nos vamos encontrar com Deus. Então, este ponto é para entender que no céu não haverá sofrimento. Será, de facto, o dia feliz. E para terminar, quero só usar mais um ponto. Esta mensagem tem 6 pontos, mas eu vou dar só 3 pontos. Vamos lá para Apocalipse 7, versículo 9. Apocalipse 7, versículo 9. Diz assim: Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Agora lembro quando eu li há pouco, não há santuário, porque estamos na presença do Santo dos Santos. Vestidos de vestiduras brancas é simbolismo de pureza, com palmas nas mãos é simbolismo de adoração e louvor, e clamavam em grande voz, dizendo: Olha o que eles dizem, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Imagina, irmãos, nós estamos lá. Quem está lá? Todas as línguas, todos os povos, todas as tribos, diante do Cordeiro, e todos de pé, batendo palmas em louvor. E olha o que eles dizem: Ao Cordeiro pertence a salvação. Estamos salvos. Estamos no céu. E é isso. Eu vou, talvez numa próxima altura, a falar mais dos outros pontos, mas este último ponto, a ideia é: o céu é uma comunidade de comunidades, tribos, línguas, nações, raças, para aqueles que acreditam em raças, todos estão lá, é uma comunidade de comunidade que se relacionam em amor e por amor, um amor genuíno para o bem da comunidade. E essa é a razão pela qual o céu é um mundo de amor. E, irmãos, sem dúvida, viver aqui é bom, mas o céu é melhor. E só é um passo para entrar no céu. É reconhecer aquilo que vai ser dito lá. A salvação pertence ao Senhor. Só há um, não há mais, não há religiões
Não há, só há um. É bom ler outra vez este versículo. Clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então não podemos aceitar outras religiões, outros grupos. Só o Senhor que nos pode levar para o céu. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém. Hoje não temos o irmão Eugênio. Eu vou pedir o Fausto ou o Richard, um dos dois, pode terminar este tempo com um cântico e o nosso pós-lúdio. Quem é que está preparado? A gravação. Fausto está a pesquisar lá. Quer ir, Fausto? Pode ser Fausto. Podes desligar a pregação ou eu é que tenho que fazer? O irmão Richard já tem a guitarra em ristas. Sim. Então vamos lá. Pastor Beto, só um pouquinho. Eu não sei